O programa Encontro com Laísme tem o apoio cultural do Guia Vaquinha VIP, um clique à frente, Rua Floriano Peixoto, 1080, sala 403, fone 3347-8357. Acesse guiavaquinha.com.br. Decoratos, a solução em gesso. Fazemos orçamento da sua obra. Avenida Walter Jobim, número 200. Telefone 3211-1477. www.decoratos.com.br. As melhores ofertas de viagem é na Guinarte Turismo. Venha conhecer a nossa nova loja. Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. 3222-2121. guinarte.com.br. Louro Café Colonial, o sabor da lembrança. Estrada do Imigrante, quilômetro 13, Silveira Martins. Telefone 9653-4651. Aberto sábados e domingos a partir das 3 horas da tarde. Ford Super Alto, a líder de vendas de Santa Maria. Estrada BR-158, quilômetro 60, número 1500. Fone 3028-7900. fordsuperalto.com.br. Bortoluzzi Mudanças, faça sua mudança com quem tem tradição. Avenida Medianeira 290, 3028-2894. bortoluzzimudanças.com.br. Dias Fechaduras, 40 anos de credibilidade e segurança para a sua família. Avenida Medianeira 1802, fone 3221-4008. diasfechaduras.com.br. E Vinhos da La Corte, o prazer em degustar um bom vinho é seu, a marca e a qualidade é nossa. Estrada Municipal Ângelo Berlense 605, telefone 3226-3362, site www.vinhosdalacorte.com.br. Olá, hoje eu vou entrevistar o professor do Colégio Politécnico e doutor em História Moacir Bouzan, que hoje ele estará ministrando a aula inaugural do curso de italiano da Associação Italiana de Santa Maria. Professor, muito obrigada, é um prazer recebê-lo aqui na nossa entidade. Muito obrigada mesmo. O prazer é meu e estou muito feliz por retornar hoje a ISMA. Muito obrigada, professor. Então, professor, você fez a sua tese, de pós-graduação na Unicinos com o tema Quarta Colônia, da fragmentação à integração. O porquê de escolher a Quarta Colônia como tema? Na verdade, a escolha do tema, ela revela laços afetivos e familiares, Eu tenho uma origem que é vinculada a pais e avós, pais descendentes e avós que são italianos, todos eles vinculados a regiões do norte da Itália, Vêneto, Friuli e o Trentino. E por isso, durante toda a minha infância, essa convivência com familiares e pessoas vinculadas à história da colônia, e também mais tarde e recentemente trabalhando com aulas de língua e cultura italiana, realmente a ideia foi as dúvidas que surgiam durante as aulas, as perguntas, por que das diferenças entre a Quarta Colônia e as demais colônias. E então o tema caiu, de maduro em função daquilo que foi a provocação durante todo o tempo que isso foi se construindo. Sim. E na verdade a justificativa do tema, Quarta Colônia, da fragmentação à integração, na verdade o título ele sugere que a história da Quarta Colônia
ela tem uma trajetória. E nós, até agora, pelo menos aquilo que a gente tem visto de publicações, ela está muito centralizada e muito focada na questão inicial, situando a questão histórica da imigração na passagem do século XIX para o século XX. A vinda, né? A vinda, a travessia, a questão do processo colonizador inicial aqui, as questões que envolveram a repressão do Estado Novo, a questão que envolveu os 100 anos da comemoração da chegada dos italianos, todas essas questões me levaram a construir uma trajetória e que eu pudesse colocar no trabalho a ideia do todo desse processo histórico. De modo que eu pudesse fazer uma trajetória que perpassou todo o século XX, inclusive o século XXI, porque a integração ela tem uma idade recente, né, da última década do século XX e nessa primeira década do século XXI. Então, a proposta do trabalho seria, através do enfoque de uma história local, eu também projetar essa história para um nível mais geral. E poder mostrar esse todo que é a trajetória, esse processo que é complexo e que tem mais de um século, fugindo um pouco daquele contexto que já está bem explorado, que tem bastante bibliografia, muitas pesquisas, que é centrado na ideia de que colonização de quarta colônia está presa à ideia somente da imigração. Eu procuro fugir dessa situação. Sim, afinal, o problema você tinha, né? Certo. Você tinha Exatamente. O problema e aí, Exato. a partir daí, resolveu fazer a pesquisa, Exato. né? A qual é muito importante para os descendentes e para as pessoas que moram, né, e vivem hoje lá na quarta colônia. Sem dúvida. E como é hoje a sua ligação com a quarta colônia, professor? Eu mantenho um vínculo muito estreito com a quarta colônia, porque eu tenho meus familiares ascendentes são da quarta colônia. E o senhor é Bolzan, né? Eu sou Bolzan. De qual região é as mesmas? Da região do Vêneto. Né? E em Silveira Martins, os meus pais são de linha 13, minha mãe de linha 1, minha mãe é o descendente de Trentina, né? Então eu mantenho vínculos muito estreitos com a região da quarta colônia e também com as outras cidades, porque quando a gente se refere à sede, é bom que se diga também que a quarta colônia não é só a sede, a quarta colônia ela se fragmentou e nós temos, a partir da sede, mais um conjunto de 9 municípios, né? Então a gente circula, né, com muita frequência, né, dentro dessa área que é da imigração italiana. Dentro da sua tese, o senhor fala sobre a emancipação da quarta colônia. O que o senhor pode dizer para nós sobre isso, professor? Antes do processo de emancipação se instalar, é preciso que a gente reconheça que a quarta colônia ela sofreu um processo de fragmentação e esse fato diferencia a quarta colônia das outras 3. Enquanto a quarta colônia ela atrasou, em função disso, o processo de emancipação por mais de 70 anos. O processo se iniciou final da década de 50, se estendeu até a década de 60, depois teve uma interrupção em função do regime militar, e esse processo foi retomado em 88 com a emancipação da sede, e se concluiu em 92 com a emancipação de São João do Polesne e Pinhal Grande. Esse processo, ele inicia lá na década de 40, com a liderança, né, que me parece que a gente pode denominar essa liderança do padre Luizinho Sponchiado como o grande articulador dos processos de emancipação. O padre Luizinho Sponchiado, ele retornou a Nova Palma em 1951, né, 1956. 1956 ele retorna a Nova Palma e a partir daí ele coloca em prática um processo de trabalho que ele havia experimentado em Frederico Westphalen, quando ele era coadjutor da paróquia de Frederico e lá participou do processo de emancipação e trouxe para a quarta colônia a ideia de que era preciso mobilizar as pessoas para que aquela colônia saísse da situação de atraso na comparação e grau de desenvolvimento que se tinha em relação às outras 3. Sim. E a ideia da mobilização ela teve a sua origem nesse trabalho que ele desenvolveu lá em Frederico Westphalen. E a primeira questão que ele levou em frente foi levar até as pessoas o conhecimento daquilo que a lei
2116 de 53, determinava para que as pessoas pudessem pleitear os processos de emancipação. E a partir disso ele adotou uma pedagogia de esclarecimento para as comunidades. E a partir disso ele conseguiu articular muitas comissões em vários núcleos, fez muitas reuniões e o processo começou a se desencadear. E quais foram quais foram as primeiras cidades que conseguiram essa emancipação? A ideia inicial do padre Luizinho, e ele faz isso duas vezes, ele propõe o processo de emancipação da Quarta Colônia como um todo. As duas tentativas foram frustradas. A partir desse insucesso, esse insucesso foi o grande estímulo que precisava para as comunidades para, a partir daí, desencadear os processos individuais. A primeira cidade que propõe isso é Faxinal do Soturno, em 1959. Logo em seguida, o próprio padre, diante do insucesso das propostas dele, ele propõe a emancipação individual do segundo núcleo, que é Nova Palma. E em 64 nós temos o processo de emancipação de Dona Francisca. Sim. Depois tivemos o regime militar que interrompeu esse processo. Mas a lógica do processo é retomada logo a seguir num sistema de redemocratização. E a partir de 88 nós temos mais duas emancipações, que é Ivorá e Silveira Martins, e o processo se conclui com as emancipações de São João do Polese em Pinhal Grande. Quer dizer, em 1992, encerra um ciclo, que foi dividido em dois períodos, em função do regime militar, mas o processo de autonomia político-administrativa ele se encerra em 1992. E a partir daí, a Quarta Colônia adquire uma outra performance, que é um trabalho que começa com uma nova liderança. A partir daí aparece a proposta de um processo de integração, porque a Quarta Colônia, a partir da sede, vários núcleos partiram dela, se fundaram vários núcleos. Esses núcleos, agora, eles precisam se integrar. Então, a partir do processo individual que acontece, o terceiro momento dessa construção passa a ser a luta e as investidas e a organização da sociedade para que a Quarta Colônia tenha uma integração e possa ser vista como uma região. E o senhor acha, o senhor acha que hoje a Quarta Colônia ela busca essa integração entre eles e entre outras regiões? Bom, existem duas questões que precisam ser consideradas. O processo de integração inicial, da forma como foi proposto, ele tem projetos específicos para a região, E o processo ele começa a se desencadear a partir da emancipação da sede em 88. O projeto Identidade foi a primeira proposta. A seguir, veio o Projeto Regional de Educação Patrimonial e, a partir dele, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Esses três projetos, eles compõem um núcleo de pensar a colônia. Pensar a colônia como área de integração. A partir desses projetos, se busca parcerias. E a execução desses projetos iniciais, no momento posterior, onde a Quarta Colônia sai para buscar parceria, significa que ela está propondo uma parceria também com o seu entorno. E aí é que nós temos, por exemplo, Santa Maria como uma grande parceira hoje da Quarta Colônia. E os principais projetos da Quarta Colônia hoje têm, através da Universidade de Santa Maria, a grande parceira a grande parceira da Quarta Colônia é a universidade, claro, no contexto maior com Santa Maria. Sim. Bom, professor, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo é curtíssimo, para um assunto tão amplo, onde nós teríamos muitas questões a mais para debater. Mas por hoje nós vamos ter que encerrar por aqui. Lhe desejo uma excelente palestra. Novamente, muito obrigada pela sua visita aqui na Associação Italiana e venha mais nos visitar. Muito obrigado. Será sempre bem-vindo. Então, por hoje, ficamos por aqui. Espero vocês na próxima semana. Tchauzinho!
O programa Encontro com Laísme tem o apoio cultural do Guia Vaquinha VIP, um clique à frente, Rua Floriano Peixoto, 1080, Sala 403, fone 3347-8357. Acesse guiavaquinha.com.br. Decorados, a solução em gesso. Fazemos orçamento da sua obra. Avenida Walter Jobim, número 200. Telefone 3211-1477. www.decoratos.com.br. As melhores ofertas de viagem é na Guinarte Turismo. Venha conhecer a nossa nova loja. Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. 3222-2121. guinarte.com.br. Louro Café Colonial, o sabor da lembrança. Estrada do Imigrante, quilômetro 13, Silveira Martins. Telefone 9653-4651. Aberto sábados e domingos a partir das 3 horas da tarde. Ford Super Alto, a líder de vendas de Santa Maria. Estrada BR-158, quilômetro 60, número 1500. Fone 3028-7900. fordsuperalto.com.br. Bortoluzzi Mudanças, faça sua mudança com quem tem tradição. Avenida Medianeira 290, 3028-2894. bortoluzzimudanças.com.br. Dias Fechaduras, 40 anos de credibilidade e segurança para a sua família. Avenida Medianeira 1802, fone 3221-4008. diasfechaduras.com.br. E Vinhos da La Corte, o prazer em degustar um bom vinho é seu, a marca e a qualidade é nossa. Estrada Municipal Ângelo Berlense 605, telefone 3226-3362, site www.vinhosdalacorte.com.br.